carta escrita aos crentes que eram provenientes do judaísmo. Crentes esses que precisavam ser fortificados no evangelho de que Jesus é o Cristo. Então você está aí dentro dessa carta. Vamos ver o versículo número 11. 10, 11. Hebreus 10, 11, a partir do versículo 11. Ora, todo sacerdote se apresenta dia após dia a exercer o serviço sagrado e a oferecer muitas vezes os mesmos sacrifícios, que nunca jamais podem remover pecados. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus, aguardando daí em diante até que os seus inimigos sejam postos por estrado dos seus pés. Porque, com a única oferta, aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. E disto nos dá testemunho também o Espírito Santo, porquanto após ter dito: esta é a aliança que farei com eles, depois daqueles dias, diz o Senhor, porei no seu coração as minhas leis, e sobre a sua mente as inscreverei. Acrescenta: também de nenhum modo me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades para sempre. Ora, onde há remissão destes, já não há oferta pelo pecado. Agora vamos para a doutrina da palavra de Deus. Doutrina da palavra de Deus que fica... Doutrina da palavra de Deus que está no domingo, Dia do Senhor, Catecismo de Heidelberg, Dia do Senhor 30. Em nossas três formas de unidade, o Dia do Senhor 30, do Catecismo de Heidelberg, fica na página 89. Se você tem esse pequeno livro produzido pelo Clira, você tem a página 89, você vai ter essa divisão do Catecismo de Heidelberg, que se chama Dia do Senhor. Dia do Senhor 30. Nós seguimos pela série de pregações expondo a doutrina dos sacramentos, no caso do sacramento da Santa Ceia. Dia do Senhor 30. Diz assim: pergunta 80. Qual é a diferença entre a ceia do Senhor e a missa do Papa? Resposta: a ceia do Senhor nos testifica, primeiramente, que temos o perdão completo de todos os nossos pecados pelo único sacrifício de Jesus Cristo que Ele mesmo, de uma vez por todas, realizou na cruz. Em segundo lugar, que pelo Espírito Santo somos enxertados em Cristo, o qual está agora no céu, em seu corpo verdadeiro, à mão direita do Pai, e é onde Ele quer ser adorado. No entanto, a missa ensina, primeiro, que nem os vivos nem os mortos têm o perdão de pecados por meio do sofrimento de Cristo, se ele não for ainda sacrificado diariamente em favor deles pelos sacerdotes. E, segundo, que Cristo está presente corporalmente na forma do pão e do vinho, e neles deve ser adorado. A missa, portanto, não é outra coisa senão a negação do único sacrifício e sofrimento de Jesus Cristo, e é uma idolatria maldita. Pergunta 81. Quem deve vir à mesa do Senhor? Resposta: aqueles que verdadeiramente estão descontentes consigo mesmos por causa dos seus pecados e que, mesmo assim, confiam que eles lhes foram perdoados e que o mal que ainda resta neles está coberto pelo sofrimento e morte de Cristo, e que também desejam cada vez mais fortalecer a sua fé e corrigir a sua vida. Mas os hipócritas e os que não se arrependem comem e bebem juízo para si mesmos. Pergunta 82. Aqueles que, por sua confissão e vida, demonstram que são incrédulos e ímpios, devem ser admitidos à ceia do Senhor? Resposta: não.
porque a aliança de Deus seria profanada e a sua ira se acenderia contra toda a congregação. Por isso, de acordo com o mandamento de Cristo e de seus apóstolos, a igreja cristã tem o dever de excluir tais pessoas pelas chaves do reino dos céus, até que corrijam a sua vida. Deixemos o texto das Escrituras e o nosso catecismo abertos nessa parte. Amada congregação do nosso Senhor Jesus Cristo, o título da nossa pregação nesta manhã é Recebemos do Senhor uma ceia e não uma missa. Recebemos do Senhor uma ceia e não uma missa. E dentro desse tema, ou título, perdão, nós veremos a diferença que há entre a ceia do Senhor e a missa do Papa. Além disso, veremos um segundo ponto que fala-nos sobre quem deve vir a essa ceia, e um terceiro e último ponto que vai nos trazer o ensino da palavra de Deus sobre o dever que a igreja tem de proteger a ceia do Senhor. A primeira parte da nossa pregação, ela vai se dirigir sobre a diferença que há entre a ceia do Senhor e a missa do Papa. O nosso catecismo, o catecismo de Heidelberg, ele foi escrito há muito tempo atrás. A sua primeira versão publicada, ela saiu em 1653. É um documento antigo que nós, por meio dele, confessamos a fé bíblica, ecoamos aquilo que a Escritura diz. E a nossa primeira pergunta desse domingo 30, ela foi uma pergunta que foi colocada no catecismo de modo mais tardio, em um tempo depois. Especialmente depois que o concílio de Trento, que foi o concílio anti-reforma, ele teve a sua 22ª sessão e ali eles definiram aquilo que eles entendiam sobre a sua missa, a missa do Papa. Então, os nossos irmãos Zacarias Ursinos, Oscar Olevianos e todo o conjunto de doutores piedosos que formularam o catecismo de Heidelberg, eles colocaram e acharam por bem deixar muito claro que aquilo que a Igreja de Cristo recebeu do próprio Senhor na noite da sua traição não tem nada a ver em seus fundamentos teológicos, em sua doutrina, tanto ensinada pelo magistério da Igreja Romana, quanto também crida pelos seus membros, com aquilo que o Senhor nos entregou, com aquilo que a Igreja recebeu do Senhor, a ceia do Senhor. E daí é uma das perguntas, a pergunta 80 e a sua resposta são uma das perguntas mais duras do nosso catecismo, porque elas deixam muito claro o que é a missa do Papa em relação à ceia do Senhor, as distinções que há entre a ceia do Senhor e a missa do Papa. Essa distinção começa já com o nome, não é? Você pode folhear a Bíblia e procurar a palavra missa e você não vai encontrar essa palavra missa nas Escrituras. Porém, o problema não está aí. Porque nós usamos na teologia nomes que não estão nas Escrituras, porém que são verdades. Por exemplo, Trindade. Se você folhear as Escrituras de Gênesis a Apocalipse, você não vai encontrar a palavra Trindade nas Escrituras. Porém, a Trindade é uma doutrina bíblica. Você vai inferir, você vai tirar das Escrituras esse ensino, porque Deus assim se revelou a nós como um único Deus, mas que subsiste em 3 pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. E aí os pais da igreja usaram um nome que ajudaria-nos a entender esse conceito bíblico, essa verdade bíblica. E usaram o nome Trindade. Mas a palavra missa não encontra-se na Bíblia, mas o problema maior é que aquilo que ela nos ensina não está nas Escrituras e, na verdade, é contrário àquilo que as Escrituras dizem. O nosso
Dia do Senhor, ele nos mostra isso. E quando nós estudamos a origem de onde vem esse nome, até mesmo segundo a Enciclopédia Católica Romana, possivelmente esse nome foi atribuído a todo o rito do culto católico romano, porque no final do culto, o sacerdote despedia o povo dizendo missa est. Ou seja, missa, em latim, dispensados estão vocês. Então, para as crianças, como tem crianças no culto, por exemplo, agora, mesmo que o culto esteja em casa, as crianças são atentas no culto. As crianças, elas de fato prestam atenção nos detalhes. Talvez elas não peguem tudo que as escrituras expostas na pregação estejam, como acontece com os adultos também. Mas as crianças, elas são detalhistas. Eu fico imaginando aqui, nós estamos distantes das nossas pequenas crianças da congregação. Eu não estou no púlpito da nossa congregação lá em Colombo. Mas quando eu estou pregando, eu sempre estou olhando as faces das crianças. Vejo o Theo, vejo o Léo, vejo o Luiz, vejo o João. Olho para Fabrício Filho, olho para Joseph, eu olho para Miguel, eu olho para Vanessa, não vou dizer que Vanessa é uma criança, mas olho para Luiz, eu olho para eles e vejo a expressão facial deles, como eles prestam atenção, muitas vezes, naquilo que nós estávamos pregando. E normalmente, possivelmente, aconteceu isso. Imagine a igreja na Idade Média e o sacerdote ele falando isso. Ele dizendo em latim, Inti contiu missa est. Missa. Missa est. Então a criança poderia dizer, missa. Aquele agricultor que mal sabia falar direito a sua própria língua materna, ouvindo a missa em latim, missa, ele sempre ouvia, missa est. Então, associou isso. E aí veio o nome missa. Isso é mais ou menos o que a Enciclopédia Católica Romana, ela descreve como a origem do nome. Mas o problema não está no nome, o problema está na doutrina. Se nós pegamos o Dia do Senhor 30, nós vemos o paralelo entre a diferença que há entre a ceia do Senhor e a missa do Papa. A ceia é do Senhor, a missa é do Papa. É a primeira distinção que nós vemos já na pergunta. Isso mostra a origem de quem é a ceia que você, de fato, se apropria espiritualmente de Cristo mediante a fé. É do Senhor. De quem é a missa? É do Papa. E claro, a gente está usando aqui missa em termos gerais, incluindo aquele momento chamado Eucaristia, que é uma palavra bíblica. Quando os sacerdotes do Papa, eles oram, abençoam os elementos e dizem eles que eles se transformam. A missa, incluindo a Eucaristia, segundo o conceito romano, é do Papa. Essa é a primeira distinção que nós fazemos, e não é só nomenclatura, mas é aquilo que nós veremos e esperamos ver no Evangelho. Essa é a primeira distinção de nomes, do Senhor e missa, do Papa. A segunda é que, como nós ouvimos na pergunta de número 80 e na sua resposta, é que a ceia do Senhor, ela é um testemunho. Ela é uma declaração clara do Evangelho, uma declaração, podemos dizer até jurídica. Uma declaração e uma promessa de que os nossos pecados, tanto o pecado original, que é a nossa corrupção natural que herdamos de Adão, quanto também os pecados decorrentes dessa corrupção, que são os pecados diários, esses pecados foram completamente perdoados
por intermédio e por meio do sacrifício de Jesus Cristo na cruz. Isso nós ouvimos do próprio Senhor Jesus Cristo quando ele institui a ceia do Senhor, lá em Mateus, por exemplo, capítulo 26, a partir do versículo 26, e ele deixa claro aos seus discípulos que aquele pão era partido em favor deles, que aquele sangue era derramado em favor de muitos, mostrando assim um ato único e completo, sem precisar de repetições. E assim, com base naquele ato único, completo, sacrificial, propiciatório, ou seja, que nos trouxe a paz entre Deus e nós, ali eu posso ter a plena convicção que todos os meus pecados, você pode ter a sua convicção de que todos os teus pecados, o pecado no qual você é concebido e nascido, os pecados que você cometeu, comete e cometerá, todos foram completamente perdoados pelo sacrifício de Jesus. Isso é o que a ceia do Senhor nos testifica, ou seja, a suficiência do único e eterno sacrifício de Cristo. Suficiência do sacrifício do Senhor. Único. Bota essa palavra na cabeça. Suficiência. Uma coisa que é suficiente. Uma coisa que não precisa ser complementada. Único. Uma coisa que singular, só aconteceu ali uma só vez. Aquele único sacrifício, ele é suficiente para que os seus pecados sejam perdoados. Isso é o que a ceia do Senhor testifica. Isso é o seu chamado quando o Senhor te chama, mediante os presbíteros da igreja, a estar na mesa do Senhor e tomar por fé verdadeira o que Cristo realizou na cruz por você. Agora, o que a missa nos ensina? A missa, ela nos ensina que nem vivos, ou seja, os crentes que ainda estão desse lado de cá da eternidade, nem os mortos, ou seja, os crentes que já partiram dessa vida por meio da morte física, esses daí, eles de fato, sem a repetição do sacrifício de Cristo que é executado mediante o exercício do sacerdote na missa, sem essa obra não sangrenta, porque não tem sangue mais, não é? E a gente não vê sangue saindo de pão, nem sangue dentro do cálice. Sem essa repetição diária, sem esse rito que é ministrado a cada missa, no momento da Eucaristia, pelos sacerdotes romanos, sejam padres, sejam bispos, sejam cardeais, sejam papa, sem este sacrifício não cruento, esses vivos e esses mortos não podem ter de modo nenhum a segurança de seus pecados sendo perdoados de uma vez por todas. Se você chegar para o Papa Francisco, ou você chegar para qualquer outro cardeal, Dom Helder Câmara, uma vez perguntado sobre isso, perguntaram a ele se ele já morreu, né? Dom Helder Câmara, o bispo vermelho, né? Da ala da socialista da Igreja Romana. Se ele teria certeza se ele ia para o céu, ele disse, eu não sei, meu filho, veja só, um arcebispo. Ele disse isso. E até hoje são feitas missas para mortos. E você que é católico romano ou que tem parentes católicos romanos, imagine que falta de consolo. Eles precisam sempre não do único e suficiente sacrifício de Jesus na cruz, mas eles precisam sempre estar sendo beneficiados por meio da missa diária.
Aqui nós temos a primeira diferença destacada no dia do Senhor 30, pergunta 80 e sua resposta. A ceia prega-nos a suficiência do único sacrifício de Jesus. A missa, ela de fato, na sua doutrina e na sua crendice popular do dia a dia, dos membros da denominação do Papa, falam de uma insuficiência daquele único sacrifício e morte de Jesus lá na cruz do Calvário. A outra coisa que é distinta e nos separa assim de modo como é distinto água de fogo, luz de trevas, é em relação à adoração de Cristo no momento da ministração da ceia do Senhor e da missa do Papa. A nossa confissão mostra aí o que é verdade, você pode procurar isso nos escritos, no catecismo romanista e nos escritos de romanistas renomados. A ceia do Senhor, ela nos chama, ela nos testifica que nós devemos adorar Jesus que está nos céus. Jesus que está nos céus e não está nos sinais de pão e vinho, por meio daquela doutrina que aprendemos no domingo passado de transubstanciação, a doutrina romana que diz que no momento da ministração da Eucaristia, o pão se transforma no corpo de Cristo e o vinho se transforma no sangue de Cristo. A aparência se mantém, mas a essência está lá, é o que eles dizem. E nós vimos que isso é um modo errado de você, equivocado, herético, de você interpretar a linguagem figurada dos sacramentos, como Jesus usou, como sendo sinal, selo, e a natureza dos sacramentos, que é ser sinal e selo para nos tornar visíveis e nos selarem a verdade do Evangelho que eles querem, que Deus quer que eles representem a nós. Então, quando nós estamos na ceia do Senhor, você pode notar na forma da Santa Ceia que nós usamos. É uma forma antiga, que o princípio de que você é chamado a levantar os seus corações a Jesus Cristo que está à direita de Deus Pai Todo-Poderoso e não está devotando atenção aos sinais de pão e vinho. É isso que diz a nossa forma de ministração da Santa Ceia. E por isso que se você vai a uma igreja reformada, toda vez que se ministra a ceia do Senhor, essa forma é lida. E essa parte que chama você a elevar o seu coração para Deus, no momento de receber os elementos, é uma forma antiga da Igreja de Cristo, chamar os fiéis a estarem olhando para aquele que é a realidade e adorando aquele que é a realidade, no lugar onde aquela realidade que é Cristo Jesus está, à direita de Deus, Pai nas alturas, e não em sinais, ou nos sinais de pão e vinho. Porque ali ele quer ser adorado. Diferentemente da missa do Papa, onde se ensina que devemos adorar Jesus na forma que ele está ali, pão e vinho, na forma que ele está ali, de pão e vinho. Então, veja só, o que é isto? Se não uma quebra direta do segundo mandamento da lei do Senhor. Nós lemos no culto as 10 palavras da aliança e no segundo mandamento, se você abrir a sua Bíblia mais uma vez lá, Êxodo, capítulo de número 20, versículo de número
4, nós temos um mandamento que regula o nosso culto ao Senhor. Aqui temos o princípio regulador do culto. O nosso culto, ele não pode ser o culto da nossa imaginação. A nossa ceia não deve ser conforme a nossa imaginação. Por isso que o apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios capítulo 11, ele diz: aquilo que eu recebi do Senhor, isso eu vos entreguei. Nós entregamos aquilo que recebemos do Senhor. Nós não inventamos doutrinas. A igreja não é chamada a inventar doutrinas. Quando nós temos uma liturgia, quando nós temos um serviço em ordem de culto, isso deve estar baseado nas Escrituras. Quando nós temos elementos de culto, isso deve estar sendo tirado das Escrituras, baseados nas Escrituras. Cultos que são conforme a nossa imaginação são abominações a Deus. Porque Ele é o Deus do culto e Ele que determina o culto. E aqui nós temos a missa como uma dessas abominações, uma idolatria abominável, porque ela nos ensina a adorar de modo que quebre o segundo mandamento. O segundo mandamento ele diz: não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Esse mandamento aqui, ele nos diz que não podemos adorar a Deus por forma nenhuma criada por nós. E o que é a missa? Você, quando está numa missa, se você foi católico romano, ou se você quer, de alguma forma, pesquisar mais e ver como uma missa católica romana, ela é ministrada, você vai ver que o sacerdote, quando ele levanta o ostensório, e ele ora, e ele apresenta o ostensório cheio de hóstias, ele diz: o Filho de Deus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E os fiéis olham para aquilo e eles reverenciam. E quando os fiéis eles estão recebendo a hóstia e o sacramento e o sinal e o vinho, se o padre vai dar vinho a eles, eles se inclinam. Isso é adoração. Os fiéis não são chamados a adorar em Cristo que está à direita de Deus, mas no pão, no vinho. É um meio visível, criado por homens, que interpretaram a Bíblia incorretamente no primeiro momento, porque a igreja interpretou a Bíblia por milhares, por séculos. O Concílio de Latrão fez esse erro já no século XIII. Confirmou a sua superstição e estabeleceu uma adoração abominável. Quando diz que Cristo está na hóstia e está no vinho, são, no caso, na verdade, não está, porque são os luteranos que fazem outro erro, mas os católicos romanos se transformou em pão e vinho. Ali, adore. Por isso que o nosso catecismo não faz injustiça na resposta 80, quando diz: a missa, portanto, não é outra coisa senão a negação do único sacrifício e sofrimento de Jesus Cristo. É a negação. Por quê? Porque, de fato, ensina que vivos e mortos precisam da repetição desse sacrifício que é ministrada na missa deles. Então é negação. Segundo lugar, é justo o que se diz aqui sobre o que é a missa. É uma idolatria maldita, porque qualquer culto da imaginação humana é uma idolatria maldita, mas a missa, de forma muito cruenta e malvada, é isso. Quantas pessoas, sem conhecimento das Escrituras, estão sinceramente envolvidas nessa idolatria maldita e sendo amaldiçoada. Não é somente os cultos que se dizem evangélicos de hoje, que são de fato imaginações da mente de muitos pastores que, à semelhança dos sacerdotes romanos, criaram e da igreja medieval errada criou.
um rito que conduz as pessoas a não confiarem somente no único e suficiente sacrifício de Jesus e conduzem a pessoa a adorar Cristo em elementos criados e adorar o Cristo separado do seu espírito e assim adorar a parte humana da natureza humana, adorar a criação e não o Criador e Cristo completo, pleno, que está à direita de Deus. Esse é o primeiro ponto, quando nós estamos vendo que recebemos do Senhor uma ceia e não uma missa. Uma diferença incrível. Eu posso destacar outras diferenças. Você já notou que a missa ela é celebrada em um altar? Você que é crente, por favor, não considere o púlpito o altar. Não temos altares em igrejas após a morte de Jesus. Nós temos um púlpito, que é um lugar onde o pastor fica ali na frente e fala para os outros. Não diga, fulana vai ser levada ao altar. Nós vamos fazer um casamento daqui a alguns dias, se Deus assim quiser. E, por favor, não usem, vocês que são os noivos, não usem o termo fulano vai levar a cicrana ao altar. Não há altar depois da cruz. A cruz foi o último altar, onde o sacrifício único e perfeito que pôs fim a todos os sacrifícios do Antigo Testamento, todo o cerimonialismo e todo o modo que o Evangelho era pregado no Antigo Testamento. Ali acabou-se. Ali foi o último altar. Depois só tem púlpito. Então, note que a missa, ela é primeiro, declarada como um sacrifício e depois celebrada em um altar. A ceia não. A ceia é celebrada em uma mesa. O Senhor estava na mesa, Ele não estava no altar, lá no Santo dos Santos, no templo, Ele estava em uma mesa, entregando uma refeição que simbolizaria o seu corpo e seu sangue. Quando nós estamos à mesa do Senhor, não estamos em um altar, estamos numa mesa, celebrando, lembrando ao Senhor. Isso é uma outra distinção. A outra distinção, nós devemos entender, como eu falei, é um sacrifício. A missa é dita como um sacrifício sem sangue, sim, mas eles chamam-a de sacrifício. A ceia do Senhor não, é um memorial. Não só um memorial oco, como Zwinglio ajudou essa ideia a, de fato, tomar a mente de muitos cristãos da época da Reforma e hoje em dia também. Mas é um memorial que nos traz, então, nos traz a lembrança de um ato histórico acontecido há mais de 2000 anos atrás, em uma cruz, naquela montanha, naquele monte chamado Caveira, que ficava fora de Jerusalém. Nós lembramos a morte do Senhor até que Ele venha. Nós não estamos em um sacrifício, nós estamos em uma refeição, nós não estamos em um altar, nós estamos em uma mesa com o Senhor por meio do Espírito Santo e com os seus demais membros, a sua igreja. Uma outra diferença é que na missa do Papa, a redenção na cruz não é completa, mas precisa de repetição por meio da obra de um sacerdote. E nós, quando estamos na mesa do Senhor, nós estamos provando o Evangelho do único e suficiente sacrifício de Jesus, feito uma só vez, com um efeito eterno para todos os crentes. Veja que essa verdade está sendo ensinada pelo autor da carta aos Hebreus, 10:11, diz: ora, todo sacerdote se apresenta dia após dia a exercer o serviço sagrado e a oferecer muitas vezes os mesmos sacrifícios, que nunca, jamais podem remover pecados. Aqui, o contexto, como eu já falei um pouco,
era que os crentes vindos do judaísmo estavam sendo pressionados, perseguidos, tiveram seus pastores em um certo momento mortos pelos judeus. Eles eram judeus segundo a carne, eles tinham abraçado Cristo e que por causa disso eles estavam perdendo família, bens, o convívio social. E eles precisavam ser fortalecidos na fé em Jesus. Então o autor, que era um homem que conhecia muito bem o Antigo Testamento, especialmente o livro de Levíticos, ele sai apresentando a partir do Antigo Testamento Cristo sendo pregado nas sombras, ou seja, naqueles tipos que haviam na lei do Antigo Testamento. E aqui nesse ponto ele vai falar sobre essa obra de Jesus que põe fim às sombras do Antigo Testamento representados nos diversos tipos de sacrifícios, de ofertas sangrentas e no ministério do sumo sacerdote e dos levitas. E aqui ele vai falar da suficiência de Cristo, da obra de Jesus e do seu trabalho como sumo sacerdote e oferta que pôs fim a todos os sacrifícios do Antigo Testamento, que nos dá a certeza e segurança que os nossos pecados foram perdoados porque a nova aliança prometida pelos profetas chegou e nós agora desfrutamos dessa aliança. E que por isso o antigo culto, ele que ainda estava rolando aqui enquanto essa carta foi escrita para os crentes vindos do judaísmo, que estava sendo ainda celebrado o antigo culto das sombras lá em Jerusalém. Esse antigo culto não tinha valor nenhum mais, tinha caducado, porque aquilo que era apresentado no Antigo Testamento chegou, Jesus. E os crentes deveriam confiar nesse sacrifício de Jesus somente. Então aqui no versículo 11 ele descreve aquilo que acontece. Acontece, está no presente, dia após dia, o sumo sacerdote chegava com as mesmas ofertas. Mostrando assim que essas coisas eram transitórias, elas eram passageiras e precisaria o povo no Antigo Testamento, imagine as crianças no Antigo Testamento olhando, Senhor, quando vai acabar todo sábado, especialmente no dia de descanso, todo sábado, todo dia, porque todo dia tinha sacrifício contínuo. O sumo sacerdote apresenta as mesmas coisas, as mesmas coisas, as mesmas coisas, as mesmas coisas. Isso estava pregando, vem um que vai acabar com isso. Jesus. O sacerdote que chega lá e apresenta dia após dia sacrifício primeiro por eles e depois pelo povo. Sacrifícios que não poderiam remover pecados, porque o autor disse que sangue de bodes, de bois, não poderiam perdoar pecados. Eram só tipos daquele sacrifício único, perfeito, eterno que viria. Então ele faz aqui uma comparação entre o que os sacerdotes faziam, o serviço dos sacerdotes e o serviço de Jesus, que é o Cristo prometido. O versículo 12 diz, Jesus, porém, tendo oferecido para sempre. Jesus, ele ofereceu para sempre, ele morreu só uma vez na cruz, mas tem um efeito eterno, para sempre. Um único sacrifício pelos pecados do seu povo. O que é que ele faz? Ele encerra essa sua obra de sumo sacerdote que se oferece o sacrifício, não sumo sacerdote, porque ele é o nosso sumo sacerdote, ele está à direita de Deus, ele se assenta na direita de Deus, ele não precisa repetir sacrifício e sacrifício, não, ele oferece o sacrifício, ele é elevado ao céu e ele senta à direita de Deus, ele fez a consumação, ele disse, está consumado, e ali ele senta na direita de Deus, ele de fato toma parte do seu lugar que ele sempre teve como regente de todo o universo junto ao Pai, esperando somente o momento quando o Salmo 110 vai se cumprir. Quando o Senhor irá, de fato, colocar debaixo dos seus pés os seus inimigos e ele virá mais uma vez. E a ênfase, veja, versículo número 14. Porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre. Quem? Quantos estão sendo santificados e aperfeiçoados? Caiu aqui o...
Está vendo como é contrário ao ensino da missa? Uma única oferta para sempre. Todos aqueles que estão sendo santificados, aqueles que foram justificados e aqueles que estão recebendo a sua obra de santificação, porque Ele é Deus santo e nos separou para Ele. Uma vez só, uma única obra, para sempre, para nos aperfeiçoar para sempre. Nós não precisamos de missa. Não precisamos de missa, meus irmãos. Não precisamos de missa. Nós temos um sacrifício que não se repete, não é atemporal esse sacrifício, é único. Único. Então, quando você está na ceia do Senhor, você não está ali comendo alguma coisa que vai lhe purificar com pão e vinho e tornar você mais justo diante de Deus. Não. Esse sacrifício já foi feito. Você vai chegar na mesa para tomar parte de Cristo que está à direita de Deus, Pai Todo-Poderoso, onde lá devemos adorá-lo. Você vai chegar lá na mesa do Senhor para comer pão e beber vinho que não se transformam no sangue, no corpo e no sangue de Jesus. Mas você vai comer com a boca da alma, que é a fé, a realidade da obra de Jesus, e assim estar mais unido a Ele e tendo a sua fé, a sua alma alimentada, a sua fé fortalecida. Muito diferente do que o Papa nos promete em sua missa. Para quem a ceia é? Isso nos leva ao segundo ponto, que nós vamos ser rapidamente passados por ele. Passaremos por ele. A ceia é para os fracos. A ceia é não para aqueles que estão satisfeitos consigo mesmo, satisfeitos com seus pecados, relaxados em sua santidade. A ceia é para os fracos. É para você e para mim que somos fracos em nós mesmos. É para você e para mim que não somos justos em nós mesmos. A ceia do Senhor é para você e para mim. Se eu e você abominamos os nossos pecados, não estamos satisfeitos conosco mesmo porque somos pecadores e o mal ainda reside em nós. Como o apóstolo Paulo diz, Senhor, de fato, eu fico muito arrasado, eu sou um homem miserável, porque aquilo que eu quero com a mente eu não faço, mas aquilo que eu não quero, isso eu faço, ou seja, os meus pecados estão sempre me acusando da minha fraqueza, da minha imperfeição, da minha injustiça em mim mesmo. A ceia é para você que assim está consciente da sua fraqueza, está consciente que você é um pecador miserável e que não merece a salvação. A ceia é para você que, apesar de saber dessa situação terrível que herdamos de Adão, deseja, como diz aqui o nosso catecismo. Pergunta 81. Aqueles que verdadeiramente estão descontentes consigo mesmos por causa dos seus pecados e que mesmo assim, apesar disto, confiam que eles, os pecados, foram perdoados e que o mal que ainda resta em você, a sua velha natureza, está coberto pelo sofrimento e morte de Cristo e que também desejam cada vez mais fortalecer a sua fé e corrigir a sua vida. É para este tipo de crente a ceia, e este tipo de crente deve ir à ceia. Veja que não é opcional a ceia do Senhor. A ceia do Senhor é um dever. Nós, como precisamos de pão, e como precisamos de bebida para viver, comer e beber para viver, a nossa alma precisa comer e beber Cristo. Claro que Cristo não está no pão e no vinho. Cristo está à direita de Deus e nós nos alimentamos espiritualmente dele.
Então nós precisamos dos sacramentos, e por isso que a fé reformada, que é a fé bíblica, ela não menospreza os sacramentos a um mero lembrete daquilo que Cristo fez, mas também como alimento para a alma. Porque é por meio do sacramento, o uso dos sacramentos, que Cristo, ele fortalece a alma que ele nos deu pela pregação, mediante a pregação. Então você deve chegar à ceia do Senhor. Eu não entendo como pessoas que se dizem crentes se contentam em visitar igrejas. Eu não entendo como pessoas que estão dentro da igreja como visitante ad infinitum, né? Sempre na igreja como visitante. Se uma pessoa está na igreja sempre como visitante e ela não sente a necessidade de estar à mesa do Senhor para assim receber espiritualmente Cristo e gozar da plena comunhão com o povo de Cristo, essa pessoa ainda não entendeu o Evangelho. Isso é para você que está visitando a igreja de Jesus e o máximo que você faz é limpar a poltrona onde você senta. E você não vive em plena comunhão com a igreja de Cristo. Não existe comunhão virtual com Cristo, existe comunhão real com Cristo. E a comunhão real com Cristo se dá pela comunhão real com o seu corpo em um lugar, sua igreja visível em um lugar. E essa celebração dessa comunhão real com Jesus e com o seu corpo se dá numa mesa. E por isso você não pode estar satisfeito consigo mesmo. E por isso não pode haver essa ideia de igreja virtual, onde você pode, eu estou congregando com a igreja tal, que fica a 3.000 quilômetros de distância de onde a minha família está. Não, você tem o dever de estar em comunhão com Cristo, mediante a comunhão com o seu corpo e celebrar essa comunhão mediante a ceia do Senhor. Você deve. Então pare com essa história de ficar se contentando com vidinho em internet, com live em internet, seguindo o pregador A, B, C, possivelmente homens de Deus. Porque a ceia do Senhor não vai por wireless, nem por Wi-Fi, nem por Bluetooth, nem por YouTube, Instagram, Twitter. A ceia do Senhor é uma realidade que você vive com a igreja. Por isso, você deve estar na mesa do Senhor. É muito lindo quando nós vemos as crianças, os jovens da igreja, já chegando aos seus pais e perguntando, papai, quando eu vou estar na ceia do Senhor? Isso é obra do Espírito Santo na vida deles. Não subestime quando seu filho pequeno estiver querendo participar da ceia do Senhor. Possivelmente você é responsável para ver a maturidade dele. Tanto você quanto os presbíteros da igreja são responsáveis para ver a maturidade de uma criança e de um adolescente sobre o participar da ceia do Senhor. Porque majoritariamente a prática reformada majoritária, ou seja, do maior número de confederações, nós não praticamos a comunhão, a pedocomunhão. Crianças não vão à ceia do Senhor. Pedocomunhão é isso. Crianças indo participar da ceia do Senhor. Nós não praticamos. Essa é a parte mais majoritária. Existem igrejas, e não estamos julgando se são de Cristo ou não, sobre isso. Igrejas reformadas que praticam a pedocomunhão. Mas nós não praticamos isso. Fazemos parte da parte majoritária. Mas você como pai, como pai, você deve prestar atenção se seus filhos estão desejando participar da comunhão. E não deve subestimar o desejo deles. Não deve achar que é só porque eles querem participar de pão e de vinho. Não, não subestime o poder do Espírito Santo mediante a pregação do Evangelho que gera fé no coração dos nossos filhos. E se seu filho deseja participar da ceia do Senhor, ore a Deus e sonde os seus corações, porque essa ceia é para crentes que se acham fracos, mas crentes que estão descontentes consigo mesmo por causa do seu pecado, porque crente não fica contente consigo mesmo em pecado, crente se aborrece com o pecado, aborrece a si mesmo, odeia seu estado de queda
E crentes também não ficam somente se martirizando por esse estado de queda, mas esses crentes, eles entendem o evangelho, então eles dizem, apesar de eu ser um pecador, eu de fato, tenho a plena certeza que aquele sacrifício na cruz, único, foi suficiente para que eu possa ter os meus pecados perdoados. E apesar de eu ter a minha corrupção real, sendo percebida em meus pensamentos, palavras, ações, atitudes diárias contra a lei, eu sei que aquele sacrifício cobre diante dos olhos de Deus os meus pecados e o meu estado de miséria, ou seja, meu estado de pecador miserável diante de Deus. E eu posso, assim, ter paz no coração. Essa ceia não é, assim, para hipócritas e para aqueles que são impenitentes. Veja que nós falamos isso na parte final. Na parte final. Mas os hipócritas e os que não se arrependem, ou seja, os crentes, aqueles que são membros da igreja e não se arrependem, impenitentes, comem e bebem juízo para si mesmos. Aquilo que nós vimos lá em Corinto, quando os crentes estavam não discernindo o que era a ceia do Senhor. E eles estavam vivendo, amando os pecados deles em todos os seus orgulhos, em todas as suas impurezas, em todas as suas faltas de moderação. E eles assim estavam tomando, desprezando e em pecado vivendo em pecado vivendo e assim profanando o sacramento. E o que é que aconteceu? Você lembra da passagem? 1 Coríntios 11. A mão de Deus estava pesando sobre estes crentes hipócritas ou impenitentes. E essa mão se manifestava em enfermidades e em morte até. É claro que você não vai começar a olhar agora para a congregação e dizer, a irmãzinha fulano de tal está doente, então será que ela está em pecado porque tomava o sacramento da ceia em pecado? Era uma hipócrita? Outro, rapaz, aquele irmão está morreu. Será que isso aí é porque ele era um hipócrita impenitente? Você não pode julgar isso geralmente. Você deve ser humilde. Pessoas na igreja ficam doentes, sim. Deus até envia doenças para nós. Doença é uma bênção de Deus para os crentes, pois ensina os crentes a estarem alegres, por exemplo, nas provações e terem motivo de alegria nas doenças. É uma bênção doença, porque também nós podemos desejar o dia quando não ficaremos mais doentes, quando teremos a nossa ressurreição física ou o corpo glorificado. Então, a bênção doença nesse sentido. Nesse sentido. Mas nós podemos sim dizer que Deus visita os hipócritas e visita crentes impenitentes com juízo por tomarem indignamente a ceia do Senhor. Nem todos os doentes da igreja, nem todos que morrem na igreja são doentes e mortos por causa do juízo de Deus. Mas, pela Bíblia nós sabemos que se eu e você não discernimos o corpo do Senhor e vivemos uma vida de hipocrisia, vivemos uma vida de impenitência e participamos do sacramento, somos passivos a juízo de Deus. Senhor, julga-nos para não sermos condenados juntos ao mundo, juntos com o mundo. E Ele pode pesar a sua mão sobre mim, sobre você que quer viver em hipocrisia, que possa querer viver em hipocrisia, ou amando os teus pecados sem abandoná-los. Ele pode visitar-me e visitar a você com severo castigo, doença e até morte. Isso é bíblico. Porque o sacramento não é oco, mas ele representa Cristo. É uma comunhão.
E por isso que quando participamos do sacramento, estamos participando do Senhor espiritualmente, mas estamos e parte do seu corpo. E Deus é santo, e Deus é fogo consumidor, e Deus, ele não deixa seu nome ser blasfemado, Deus ama o seu nome. E por isso, crentes que participam em pecado da ceia devem se abster dela, e hipócritas não devem chegar. Por último, chegamos ao ponto de que é responsabilidade da igreja proteger o sacramento. Pergunta 82 e a sua resposta nos mostra essa responsabilidade da igreja. E aqui nós vemos um alinhamento muito próximo entre aquilo que o Catecismo de Heidelberg diz, catecismo que foi escrito em 1562, mas publicado em 1563, com os padrões de fé das igrejas presbiterianas, a confissão, os padrões de fé, dentre eles, o Catecismo Maior de Westminster. Isso mostra como as nossas confederações estão alinhadas, perfeitamente alinhadas, com a prática da igreja antiga, com a prática da igreja da reforma, seja a reforma promovida por Lutero, por Calvino ou por John Knox, na Escócia. O Catecismo Maior de Westminster, na sua pergunta 173, diz o seguinte: pode alguém que professa a fé e deseja participar da ceia do Senhor ser excluído dela? Então, a possibilidade de exclusão de pessoas que, de fato, professam a fé cristã, podem ser excluídos de participar do sacramento? A resposta do Catecismo Maior de Westminster, resposta 173 é: os que forem achados ignorantes ou cometerem escândalos, não obstante a sua profissão de fé e o desejo de participar da ceia do Senhor, podem e devem ser excluídos desse sacramento pelo poder que Cristo deixou à sua igreja, até que recebam instrução ou tenham melhor procedimento. O nosso catecismo, ele vai falar nesse mesmo sentido. E quando nós olhamos essa expressão de fé, Catecismo Maior, que é 1643, se eu não me engano, fala uma memória ou mais, um pouquinho, foi o tempo da Assembleia de Westminster, na Inglaterra. A expressão de fé puritana, podemos dizer assim, para que essa declaração do Catecismo Maior seja, de fato, cumprida como sendo a expressão exata do sistema bíblico de doutrina ou da doutrina da Palavra de Deus, para que os homens que fazem voto de defenderem essa doutrina como doutrina de Deus, essa pergunta e resposta só pode ser possível através de supervisão do sacramento. Ou seja, para que a confissão aqui do Catecismo Maior de Westminster, 173, seja respeitada como bíblica, a ceia do Senhor, nas igrejas que adotam esse catecismo, não pode ser uma ceia do Senhor aberta. Não pode ser somente uma declaração que é a ceia do Senhor e todos que defendem essa ceia possam assim chegar, todos que são evangélicos, que essa palavra é muito aberta hoje, essa palavra evangélico hoje é pessoas que são pelagianas são evangélicas, pessoas que são arminianas são evangélicas, não é? Defendem doutrinas que não são evangélicas, até adventistas que se acham evangélicos. Não estou dizendo que não há pessoas salvas em denominações que assim estão defendendo tais coisas. Eu não estou negando a salvação de pessoas ali dentro, não estou. Mas que são doutrinas que elas defendem e compreensões acerca do sacramento distintos daquilo que a palavra de Deus diz, em muitos dos casos,
e da pessoa de Jesus e das coisas básicas do Evangelho, as pessoas chegarem à mesa, como o catecismo diz, ignorantes e aqueles que vivem escandalosos. Eles devem ser excluídos, mesmo que eles se digam cristãos. Só pode se aplicar isso se tiver supervisão daqueles que chegam. E não somente colocar na consciência daqueles que participam de um culto onde a ceia é ministrada, porque é dever da igreja excluir tais pessoas ignorantes e pessoas que não vivem conforme o Evangelho. Elas só podem tomar se os presbíteros têm consciência de que eles conhecem o Evangelho, não são ignorantes, e se a vida deles refletem o Evangelho que eles conhecem. Então veja como estamos unidos. As igrejas reformadas, sejam presbiterianas ou sejam igrejas reformadas continentais, que é a nossa tradição, nas suas confissões estão unidas sobre que devemos nós supervisionar a ceia. Devemos nós somente garantir que aqueles que são conscientes do Evangelho, sabedores do Evangelho e que vivem a vida conforme esse Evangelho, cheguem a participar da ceia do Senhor. Isso é muito lindo, porque isso mostra respeito ao sacramento. Isso mostra que nós não estamos tomando as coisas santas de Deus como se fossem nossas. Lembrem-se, a missa é do Papa e a ceia não é sua. A ceia é do Senhor. E por ser ceia do Senhor, eu e você, como igreja, mediante os presbíteros, devemos mantê-la santa. Por isso que o apóstolo Paulo, quando você vai pegando lá 1 Coríntios capítulo 6, ele vai dizer que nós não podemos sentar às nossas mesas com irmãos que se dizendo irmãos, conduzem pessoas a uma vida impura e vivem uma vida impura dentro da igreja. Mais adiante, ele vai falar que nós, de fato, devemos prestar atenção que quando participamos da ceia, não estamos participando de uma refeição comum, mas estamos em comunhão com o Senhor e com o seu povo, porque fazemos parte de um só pão. E veja que depois o apóstolo, na mesma carta, ele falando a uma igreja local, ele não está falando aos cristãos, ele fala assim, a Bíblia é para todos nós a palavra de Deus, claro, mas ele está dando instruções a uma igreja local, para que os crentes pudessem assim observar. Era uma igreja que as pessoas estavam se conhecendo, observar quem estava participando da ceia do Senhor. Porque quem tomasse, tomaria para juízo. E por isso que tanto a pergunta e resposta 82 do Catecismo, quanto a pergunta e resposta do Catecismo Maior de Westminster, 173, dizem que é nosso dever supervisionar a ceia do Senhor. Pelo menos por implicação, é nosso dever. No Catecismo Heidelberg é claramente dito que é dever. Veja, aqueles que por sua confissão e vida demonstram que são incrédulos e ímpios, devem ser admitidos à ceia do Senhor? A resposta é não. Por quê? Porque a aliança de Deus seria profanada e a sua ira se acenderia contra toda a congregação. A aliança de Deus, porque a mesa é a mesa da aliança. É a ceia do Senhor. O pacto no sangue de Cristo, que não é sangue de bode, de ovelha, de boi, que não poderia ser profanado, pisado como sangue igual, que deveria ser discernido para tomar com a honra daquilo que aquele sacrifício na cruz único e suficiente representa e é real para nós em Cristo pela fé. Por isso, de acordo com o mandamento de Cristo e de seus apóstolos, a igreja tem o dever de excluir tais pessoas pelas chaves do reino dos céus até que corrijam a sua vida. Essas chaves nós veremos na próxima pregação, se Deus assim quiser, no próximo domingo. Mas notem, que alerta para a igreja, que alerta para os presbíteros. Os presbíteros têm o dever de protegerem a mesa para que a aliança de Deus não seja profanada.
Os presbíteros têm o dever de protegerem a mesa para que ignorantes e pessoas que vivem escandalosamente não se aproximem e assim profanem os sacramentos. Os presbíteros têm o dever de fazer isso pela pregação da palavra e pela disciplina bíblica, mas também pela supervisão de quem chega à mesa. E você que é membro da igreja deve entender isso e amar essa verdade. Muitas vezes nós ficamos constrangidos quando chegam visitantes na congregação, até irmãos amados, irmãos que nós sabemos que são fiéis, mas nós não somos pastores deles. E eles ficam afastados da ceia, de participar da mesa do Senhor. Não estamos assim dizendo que aquela pessoa não é crente, mas estamos cumprindo o nosso dever de supervisão. Eu não posso dar testemunho de mim mesmo, então eu não posso chegar na igreja de uma outra pessoa e dizer, eu estou em plena comunhão. Não. Quem dá testemunho de si mesmo é falso. Isso é o que a Bíblia diz. Precisa de um testemunho de outras pessoas e daqueles que te supervisionam. Você tem direito à ceia do Senhor? Sim. Mas na sua congregação, onde seus presbíteros lhe conhecem e que tem o dever de proteger o sacramento para a aliança não ser profanada. Lá você tem direito, porque você tem direito na sua congregação como você tem deveres na sua congregação. Você não pode chegar e dizer que tem direitos em uma congregação alheia, porque também você não tem dever nessa congregação alheia. O direito da ceia é de todos os crentes, sim, mas de uma congregação local. Ou de congregações irmãs, onde você pode chegar na congregação que você visita com um atestado de outras pessoas que te supervisionam e participar da mesa que é do Senhor. Então você que é membro da igreja, fique alegre com isso. Isso é zelo santo. E isso é conforme as Escrituras, isso é conforme as confissões reformadas, isso é conforme a verdade assim de Deus. Se não fosse, não estaria nessas confissões. Mas você que chega na ceia do Senhor, chegue com alegria, porque ela é do Senhor. Chegue com alegria, porque ali o Senhor vai testificar a você, olha, os teus pecados te foram perdoados por Cristo. Aquele sacrifício que Ele fez na cruz, em seu favor, é suficiente para todos os teus pecados serem perdoados. E você pode chegar em uma posição reconhecendo as suas fraquezas, reconhecendo que você é um pecador imperfeito, reconhecendo que há um mal em você que lhe acusa, se não tivesse o sangue de Jesus cobrindo você, o sacrifício de Cristo e a obediência de Cristo como sendo sua. Chegue à mesa para louvar ao Senhor. Ela é do Senhor, ela não é a missa do Papa, que não te traz consolo, porque prega contra o único e suficiente sacrifício de Jesus, que nos traz consolo e não te leva a adorar o Senhor como Ele quer ser adorado à direita de Deus, mas te leva a adorar pão e vinho. E isso é idolatria maldita. Chega na mesa do Senhor com alegria. Ela é do Senhor para você. Amém.